A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Você sabia que, na maioria das vezes, o seu propósito está ligado àquilo que te traz medo? Sim, muitas das vezes Deus vai colocar a prova exatamente para tirar o medo de você. Eu, por exemplo, sou tímida e tenho medo de vir gravar. Mas, hoje pela manhã eu acordei com uma palavra que falava muito forte ao meu coração. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ao entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu lembrei de outra palavra que diz: eu não vos dei espírito de temor, mas de ousadia. E ousadia para quê? Para obedecer a palavra de Deus. Deus já tinha pedido para mim vir aqui, mas eu, por medo e timidez, não queria estar aqui. Porém, o Senhor me deu outra passagem que se encontra no livro de Mateus capítulo 14, versículo 22, que nos diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu aos discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele respondia às multidões. Despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar quando anoiteceu. Ele ainda estava sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes em terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá a caminho. Vá caminhando sobre as águas até onde estás. E Jesus disse: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou os ventos e as ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Perceba que Jesus está com eles e depois Jesus dá uma ordem para eles: vão para o outro lado. E no meio desse outro lado, Jesus sobe para orar enquanto os discípulos estão passando apavorados, desesperados porque o vento está soprando. Mas eles se assustam literalmente quando eles vê algo andando sobre as águas. E começaram a gritar: é um fantasma. E Jesus disse para ele: não temam, sou eu. E Pedro ousadamente diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá. E o Senhor disse: venha. Sabe, o problema não é começar, o problema é como terminamos. Ele começou ousado, mas terminou afundado. É aqui que a nossa fé fracassa. Porque quando a gente entende uma coisa, a pequena fé de Pedro até deu início com ousadia, mas fracassou porque duvidou. E como é ruim a sensação do fracasso. Então não deixe o teu medo paralisar. Não se prive de viver o sobrenatural. O medo te faz afundar. Por isso a palavra de Deus hoje para você é: enfrente o seu medo com ousadia no espírito. E escuta isso: o medo natural paralisa você de viver o sobrenatural. O medo natural paralisa você de viver o sobrenatural. O medo paralisa a sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que Deus quer e o que Ele faz de propósito? Ele expõe a sua fraqueza para que você confesse o teu orgulho disfarçado de medo. Onde você acha que tem que ser do seu jeito, onde você acha que tem que ser da tua forma, onde você não se expõe diante dos homens por medo de ser apedrejado, caluniado, rejeitado, quando na verdade o que te falta é ousadia para obedecer a palavra de Deus. Sabe? Para obedecer a ordem que o Senhor deu no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, já não te disse eu, já não te mandei eu, seja forte e corajoso. É uma ordem. Ser forte e corajoso é uma ordem de Deus.
Sabe? Deus, ele te conhece, ele sabe que você tem medo, mas agora é você que precisa decidir se você vai avante ou se você vai recuar diante daquilo que te prende, diante daquilo que te paralisa. Existe um jargão muito conhecido, tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas eu posso te dizer uma coisa? Esse é o jargão do mundo, mas a palavra que o Senhor manda te dizer é: o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não tenha medo, só siga em frente. Obedeça o que Ele tem para você. Ainda que te custe, seja obediente à voz de Deus. O teu medo vai te paralisar, mas a tua fé no que Ele te falou, baseado na palavra, vai te fazer viver o sobrenatural. Só depende de você. Deus te abençoe e fique com essa palavra. Em nome de Jesus.